que tomou providências, demitiu, exonerou Edvaldo Willis, o diretor, que, não coincidentemente, deputada Érica Cocai era afiliada ao PT desde 2001. As perseguições que ele sofreu dentro da cadeia são dignas de pessoas que não têm o menor caráter. E depois de passar durante todo esse período ilegalmente na cadeia, e injustamente e inconstitucionalmente, teve de esperar para poder finalmente ir para casa entre 10 da manhã até depois das 6 da tarde, para que o alvará de soltura fosse cumprido. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que o que nós estamos vendo nesse momento no Brasil, finalmente é a máscara caindo desse ditador para a grande mídia, onde estava antes a Folha de São Paulo, o Estadão, a Globo. Poucos jornalistas deram atenção para esses abusos, cometidos inclusive contra colegas de profissão jornalistas. Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Revela-se aqui sem passaportes, contas bloqueadas, e os juízes auxiliares de Alexandre de Moraes, claramente sabendo das ilegalidades, porque dizem aqui que estavam gerando provas, estavam criando as provas para gerar os relatórios. Encerro, senhor presidente, com um print aqui do próprio ministro Alexandre de Moraes, dizendo: peça para o Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa. Gilson Marques, Vossa Excelência que é advogado, Vossa Excelência que é advogado, isso aqui é um juiz querendo forjar provas, pedindo para ver como bloquear e prever multa. Isso não é papel de juiz. Aliás, querem fechar a procuradoria. Onde estão os procuradores? Levantem-se, jornalistas brasileiros. Chega, impeachment de Alexandre de Moraes já, e CPI do abuso de autoridade também, para que os abusadores sejam punidos de fato nesse país. Paz e bem, meu querido irmão senador veneziano Vital do Rego, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que estão aqui na galeria do Senado Federal e também estão em casa, no trabalho, nos ouvindo, nos assistindo, pelo trabalho sempre muito correto da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, feliz da nação cujo Deus é o Senhor. Mas mais feliz ainda são as nações que já estão desenvolvidas ao ponto de terem um poder judiciário funcionando bem, com imparcialidade, e principalmente onde os magistrados que integram a Suprema Corte de Justiça sejam exemplos de dignidade e honradez no exercício de sua missão de julgar de acordo com a lei. O Brasil ainda está muito distante desse estágio de desenvolvimento, infelizmente. Em seus 216 anos de existência, essa é, sem dúvida, a pior formação do STF, com ministros que parecem estar ali com a sede constante de poder político para governar, e não é à toa que praticam um abuso de autoridade e ativismo nunca antes visto em nossa nação. Nossa Constituição previu o importante instrumento do impeachment para coibir tais abusos e delegou esse poder somente ao Senado Federal. Mas até hoje, em seus 200 anos, nós estamos no bicentenário do Senado, isso nunca aconteceu. Ocorre que a atual legislatura é campeã disparada no recebimento de pedidos de impeachment de ministros do STF. São mais de 60, sendo 3 deles de minha autoria. Mas a novidade que eu quero direcionar para a nação brasileira é que um grupo de senadores, um grupo de deputados estão fazendo um pedido de impeachment coletivo, composto por mais de 20 laudas e fundamentando as principais ilegalidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro tem sistematicamente ferido
pelo menos 4 artigos da Lei 10.079, de 1950, que regulamenta o processo de impeachment. São eles o 2º, o 39º, 41º e 80º, ao violar o sistema acusatório do devido processo legal e do Estado democrático de direito. Por isso eu quero convocar, conclamar senadores e deputados do Congresso Nacional Brasileiro que assinem esse pedido de impeachment, está robusto, e que já senadores autorizaram colocar seus nomes, deputados. Nós vamos coletar até o dia 7 de setembro, para o dia 9, fazer talvez o maior pedido de impeachment da história desse país, levando em consideração que já tem um tramitando com quase 5 milhões de assinaturas de brasileiros protocolados na época pelo jornalista Caio Coppola, foi o primeiro signatário. O ministro Moraes fere também frontalmente os artigos 1º e 13º da Lei 13.869, de 2019, sobre crimes de abuso de autoridade, além do Código Penal, em seu artigo 319, que define o crime de prevaricação, como, abro aspas, o ato de retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa na lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O caso mais explícito e cruel da prática do crime de prevaricação se deu com Clériston Pereira da Cunha, 46 anos de idade, comerciante, bom pai de família, conhecido carinhosamente como Clezão, preso preventivamente desde o dia 9 de janeiro de 2023. Devido a várias comorbidades, sua defesa fez 8 pedidos para que respondesse o processo em liberdade, até que a própria PGR intercedeu favoravelmente em setembro de 2023. Todos os pedidos foram ignorados pelo ministro Alexandre de Moraes, até que no dia 20 de novembro ele morreu dentro da penitenciária da Papuda, depois de um infarte fulminante. Ou seja, ele é um morto sob a tutela do Estado. Com o nítido objetivo de fortalecer uma falsa narrativa de um golpe de Estado, o ministro vem exacerbando no abuso ilegal da prisão preventiva. Um dos casos mais notórios é de Silvinei Vasques, cidadão respeitável com as seguintes formações acadêmicas: direito, economia, administração de empresa, segurança pública, mestrado, uma série de situações. Ele foi preso desde agosto de 2023, só foi autorizado a responder em liberdade agora, um ano depois. Um recordista internacional de apreensão de drogas e de dinheiro que seria usado para compra de votos durante as eleições. Será uma vingança? Outro caso semelhante é de Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais do governo anterior. Esteve preso ilegalmente desde o dia 8 de fevereiro de 2024. É importante salientar sobre a farta jurisprudência a respeito da prisão preventiva. O prazo máximo permitido, quando não existe acusação criminal formalizada, é de 35 dias. Até notórios chefes do tráfico de drogas já foram libertados em decorrência dessa exigência legal. Outra vítima é o deputado cassado Daniel Silveira, condenado em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por ter feito acusações contra ministro do STF. Recebeu indulto presidencial, que é um instrumento de clemência previsto na Constituição, mas foi anulado arbitrariamente pelo próprio ministro. Daniel já teria o direito da progressão da pena para regime aberto, mas a petição foi negada. Outro caso é do nosso colega Marcos Duval. Ontem recebeu aí um bloqueio de 50 milhões de reais de forma arbitrária e também suas redes sociais foram novamente censuradas. Não podemos aceitar. Não concordo com algumas postagens que ele fez, como a maioria de brasileiros, de parlamentares, com acusações, com situações que vão na pessoa do ministro. Não concordamos com isso, mas tem medidas legais para se tomar, calúnia, difamação, e isso não foi feito. Tivemos mais um abuso. São muitos os casos, senhor presidente, muitos os casos de abuso de autoridade com relação a dezenas de presos políticos, pais, mães e avós de família, sem nenhum antecedente criminal, que foram detidos portando muitas vezes a bandeira do Brasil e uma Bíblia, mas tratados pelo ministro como perigosos terroristas.
E o pior, o total desrespeito ao pleno direito da defesa, impedindo os advogados de terem acesso sequer aos autos do processo. Dentre tantos casos de profunda injustiça, quero mais uma vez destacar o de Débora dos Santos, 38 anos de idade, cabeleireira, mãe de 2 crianças pequenas, 9 e 6 anos de idade. Está presa desde 17 de março de 2023 por ter pichado com um batom uma estátua de frente ao STF com os dizeres "perdeu mané". Ela está respondendo aí por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, deteriorização do patrimônio público, dano qualificado pela violência, grave ameaça ao patrimônio da União. Tudo isso com simples batom. Parece uma ficção de tão surreal. Todas essas ilegalidades, arbitrariedades e abuso de autoridade só estão acontecendo por omissão dessa casa. Mas o mundo já começa a ver, com denúncias de parlamentares, estrangeiros, organizações internacionais, recebendo a informação de que o Brasil não vive uma democracia, vive uma ditadura da toga. Por isso, senhor presidente, esse grupo de parlamentares novamente toma essa atitude triste, mas absolutamente necessária, de pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Então, para dar mais força e legitimidade, estamos coletando com os pares nessa casa e na outra, vários parlamentares juntos, um trabalho de uma força-tarefa, assinaturas de apoio, também convidando para uma coletiva amanhã, para esclarecer a sociedade, o Brasil, uma coletiva às 16 horas na frente da presidência do Senado Federal. A consciência inevitavelmente nos cobrará se nesse momento tão grave de nossa história não fizermos a nossa parte para que o Senado cumpra seu dever constitucional e principalmente moral para o efetivo restabelecimento do Estado de Direito. Eu repito, senhor presidente, se o senhor me der mais 1 minuto eu concluo. Nós estamos vivendo um momento dramático, momento de sucessivas arbitrariedades. Teve até o ministro Jobim, que nós estamos incluindo a declaração dele. São fatos relevantes sobre o que nós estamos vendo no Brasil, o cerceamento à liberdade de expressão, até um conselho para a censura sendo feito ao estilo do que está acontecendo na Venezuela, e todo mundo está vendo que a Venezuela é uma ditadura sangrenta. Não podemos permitir que o Brasil chegue nesse ponto, mas a gente vê sinais de atitudes em todas as partes nesse sentido. Então, eu quero reafirmar que esse pedido de impeachment será dado entrada, né? Já está a peça pronta, mas vamos fazer uma grande mobilização na sociedade até o dia 7 de setembro, para o dia 9, protocolarmos. Encerro mais uma vez com esse brilhante pensamento de Martin Luther King Jr., grande humanista e pacifista. Ele diz: a verdadeira paz não é somente a ausência de violência, é sobretudo a presença de justiça. Que Deus abençoe a nossa nação. Se você não tá sentado, senta aí, porque se você ficar de pé, você vai cair de costas com o que eu vou te contar. É inacreditável. Eu vou abrir com você a caixa preta dos abusos do ministro Alexandre de Moraes diante de novas evidências do que tá lá dentro. Mas antes de eu te contar, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para que a nossa voz conjunta possa chegar mais longe e aciona o sininho aqui do YouTube para você não perder nenhuma análise e para que a gente possa erguer a nossa voz juntos na defesa da liberdade e contra os abusos judiciais no Brasil. É verdade, nós temos novas evidências de que existe uma caixa preta de graves violações a direitos humanos lá no Supremo Tribunal Federal, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. E mais, Procuradoria-Geral da República, OAB e Senados estão absolutamente omissos diante desses abusos. Estão fechando os olhos para abusos gravíssimos, violações gravíssimas a direitos fundamentais. Mas antes de eu te contar o que está acontecendo e de te apresentar as provas, as evidências, para entender a gravidade do que eu vou te contar, eu preciso te explicar isso em 3 passos. Vou te explicar a gravidade em 3 passos. Primeiro passo: para o Ministério Público oferecer uma acusação criminal contra alguém, ele precisa de 2 coisas. Ele precisa da prova da existência do crime, um crime tem que ter acontecido, e ele precisa da prova da existência da autoria do crime, de que a pessoa que ele está acusando é efetivamente a autora, a responsável por aquele crime. Quando o Ministério Público tem essas 2 coisas, ele oferece uma acusação criminal contra alguém: prova da existência do crime
e indícios de autoria, indicativos de que a pessoa é responsável pelo crime. Tem esses dois requisitos, oferece uma acusação criminal. Para pedir a prisão de alguém, para pedir a prisão preventiva de alguém, o Ministério Público precisa, além desses dois requisitos, um terceiro requisito, que é a prova de que a liberdade daquela pessoa representa um perigo para a sociedade. Seja porque existem indicativos de que a pessoa solta vai fugir e vai alcançar impunidade, seja porque a pessoa está destruindo provas, seja porque está ameaçando testemunhas, seja porque existem evidências de que a pessoa solta ela vai continuar praticando crimes contra a sociedade. Quando tem esses três requisitos, prova da existência do crime, indícios de autoria e prova de que a liberdade da pessoa é um risco para a sociedade, aí o Ministério Público pode prender alguém. Ou seja, primeiro passo para você entender, para oferecer uma acusação, dois requisitos. Segundo passo, para pedir a prisão preventiva de alguém e a pessoa ser presa, você precisa de três requisitos, os dois primeiros e mais um. E terceiro passo, vamos entender agora o que está acontecendo lá. Várias prisões preventivas estão sendo decretadas e mantidas por mais de um mês sem acusação. O prazo legal que a lei estabelece para que alguém possa ficar preso sem uma acusação é de um mês, 35 dias. Vamos arredondar aqui para um mês. E o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal? A pessoa está ficando presa meses sem acusação. Agora vamos voltar isso aqui para você entender. Se a pessoa está ficando meses sem acusação, o ministro está alegando que a liberdade da pessoa representa um risco para a sociedade, várias vezes sem prova nenhuma, de modo absurdo, mas ele está alegando que existe isso aqui. O terceiro requisito. Mas quando a pessoa não é denunciada dentro de 30 dias, que é o prazo da denúncia, você mostra que os outros dois requisitos, os dois primeiros requisitos da prisão, não existem. Porque esses dois requisitos eram os requisitos que eram exigidos para acusar alguém. E se você não consegue acusar alguém dentro de 30 dias, isso mostra que dos três requisitos da prisão, os dois primeiros, que representam requisitos para acusar alguém, simplesmente não existem. E essa prisão é absolutamente ilegal. E por que isso é grave? Por duas razões. Porque a pessoa fica presa sem poder se defender, porque ela não sabe nem do que ela é acusada. E em segundo lugar, porque você está antecipando a aplicação da pena para alguém, está prendendo a pessoa sem ter os requisitos da prisão e sem você ter prova de que ela é responsável. Ou seja, você nem sabe se ela é responsável, tanto que você não ofereceu a acusação, você não tem prova da existência do crime, indício de autoria, você nem sabe se esse crime aconteceu e aquela pessoa é responsável, mas você está mantendo a pessoa presa como se tivesse. Isso é absurdo, isso é surreal, isso viola os direitos humanos. Você manter uma pessoa 1 ano, 2 anos presa, sem você ter prova de que ela é responsável, isso é absurdo, isso é surreal. Mas isso não acontecia na Lava Jato? Não, jamais. Jamais. E eu vou te mostrar agora vários casos em que isso está acontecendo. Acompanha aí comigo. Eu fiz um artigo hoje sobre isso, abrindo a caixa preta do Supremo Tribunal Federal, e é mais grave ainda, me acompanha. Nesse artigo da Gazeta do Povo que eu publiquei, eu começo relacionando aqui casos em que as pessoas ficaram presas e ainda estão presas sem uma acusação criminal. Silvinei Vasquez, lembre, a pessoa só pode ficar presa aproximadamente 1 mês sem acusação. Silvinei Vasquez está preso há 11 meses, 11 vezes. 11 vezes uma ilegalidade. Felipe Martins está preso há 5 meses. Gilberto da Silva Ferreira está preso há 15 meses. Ele foi proibido ainda de receber visitas da família porque ele não completou o esquema vacinal. E existem várias evidências, médicos falando, olha aqui o caso do Gilberto, tem uma matéria da Gazeta do Povo excelente, e que chega lá embaixo da matéria e ela mostra que não exige a exigência legal de passaporte vacinal para você receber a família. Aliás, desde aí, maio de 2023, não existe nem esse requisito sob o ponto de vista de segurança da saúde das pessoas, mas exigiram o passaporte vacinal dele, e ele não só está preso há 15 meses sem denúncia, mas sem ver a família. E mais, em um certo momento, a família, ele concordaram em se vacinar e não tinha dose, e ainda assim ficou preso sem ver a família. Marco Alexandre de Machado Araújo, preso há 14 meses, mais de 1 ano sem acusação, sem ter prova de que ele tenha praticado os crimes. Chegou a nascer a filha dele, ele nem conhece a filha recém-nascida porque ele está preso. Eliane Amorim de Jesus, presa há 15 meses da mesma forma, sem acusação criminal. Gente, isso tudo que eu tô falando é surreal. Se a Lava Jato tivesse prendido alguém por mais de 1 mês sem acusação, qualquer tribunal acima ia ter derrubado essa prisão. E se a pessoa não recorresse para os tribunais, a pessoa ficasse presa mais de 1 mês sem uma acusação,
Isso ia virar um grande escândalo. Iam falar que a Lava Jato viola direitos humanos e ia de fato violar, mas a Lava Jato nunca fez isso. Nunca prendeu uma pessoa para além do prazo legal, porque isso é surreal, isso é absurdo, isso viola os direitos humanos. E não só o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está fazendo isso sem ter a pessoa direito a recorrer para ninguém, porque não tem ninguém acima do Supremo, mas além disso está fazendo isso sistematicamente, não é num caso, é num rol de casos que a gente nem sabe quais são, porque ele colocou segredo sobre isso. Por isso que tem aí uma caixa preta. Nós descobrimos e identificamos outros casos ainda de pessoas. Olha aqui, ó. Anderson Torres, aqui eu vou relacionar alguns casos de pessoas que ficaram presas vários meses sem acusação, mas agora nesse segundo conjunto aqui de casos, as pessoas foram no final soltas ou então elas receberam uma acusação criminal. Anderson Torres ficou preso 3 meses sem acusação. Mauro Cid, 4 meses sem acusação. Coronel Naime, 6 meses sem acusação. Débora Rodrigues dos Santos, aquela que foi presa por associação armada, associação criminosa armada, porque ela estava armada de um batom com o qual ela pichou uma estátua lá no Supremo Tribunal Federal. Débora Rodrigues dos Santos, 14 meses. Jackson Rangel, 12 meses sem denúncia. João Paulo da Silva Matos, 9 meses sem denúncia. Juliano Martins, 3 meses sem denúncias. Gente, isso é surreal, isso é absurdo. Deixa eu voltar aqui no caso do Marco Araújo. O Marco Araújo, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele toma remédio, ele está correndo riscos lá. Ele teve uma filha recém-nascida e nem pôde ver a filha recém-nascida. Tudo por quê? Porque ele está sendo mantido preso pelo ministro Alexandre de Moraes sem acusação, sem provas de que ele deveria ter ficado preso, de que ele deveria ser mantido preso. Mais uma vez, jamais aconteceu nada nem parecido com isso na Lava Jato. Se alguém fizesse, além dos tribunais soltarem, o juiz seria investigado, processado, os procuradores seriam investigados, processados, não só na corregedoria por infrações disciplinares, mas também nos tribunais, responderiam por crime de abuso de autoridade. Mas quando o ministro Alexandre de Moraes faz, e não faz um caso, faz sistematicamente e coloca sigilo, ninguém faz nada. OAB está omissa, Procuradoria-Geral da República está omissa, Senado Federal está omisso, ninguém faz nada. Por quê? Porque ele é supremo, está acima da lei, está acima da Constituição e mais. Por que é que ele mantém sigilo, segredo? A Lava Jato era totalmente diferente. Você fazia uma busca e apreensão, levantava o sigilo. Por quê? Porque a sociedade tem direito de saber o que está acontecendo lá. Tem direito de sindicar, de fiscalizar, de reclamar. Mas ele não. Ministro Alexandre de Moraes, o que ele faz? Ele mantém sigilo, segredo. Para quê? Para esconder abusos praticados no Supremo, como esses que eu mencionei. Eles estão querendo esconder, abafar, impedir que a sociedade conheça, fiscalize, cobre. Isso é mais um absurdo. Ou seja, a gente tem aí vários absurdos conjugados. Primeiro, prisões absolutamente ilegais por meses sem acusação. Não tem a quem recorrer. Isso é feito de modo sistemático. E mais, isso é feito com sigilo, dentro de uma grande caixa preta, de modo totalmente escondido. Isso é um tremendo absurdo. E eu quero perguntar agora para vocês, senadores, onde vocês estão? Vocês também estão escondidos? Onde vocês estão? Honrem o cargo que vocês receberam da sociedade e adotem uma medida, porque cabe a vocês controlar os abusos do Supremo Tribunal Federal. Esses abusos precisam ser abertos. A caixa preta dos abusos do ministro Alexandre de Moraes precisa ser aberta e ele precisa ser devidamente responsabilizado pelos abusos que ele tem cometido contra toda a sociedade brasileira. E eu quero convidar você para ir lá no meu artigo, você vai ver todos os detalhes disso que eu expliquei para vocês. Entra lá no meu artigo na Gazeta, leia, comente e se posicione, porque nós precisamos lutar pelas liberdades no Brasil enquanto nós ainda as temos.